Olá, me chamo Nelson Wagner E eu sou a Tatiana. e estamos aqui no Movabilities. Esse é o podcast Move em Mente. Seja muito bem-vindo. O Nelson agora vai comentar um pouco sobre os 8 elementos que compõem o Movability. O primeiro elemento são aspectos de anatomia, fisiologia e biomecânica. O Movabilities, se vocês olharem no nosso site, tem uma bolinha que tem 8 bolinhas ao redor dele, né? Foi uma peculiaridade que a gente criou ali, da ideia de o que tem envolvido no Movabilities, né? Se vocês olharem lá, vai estar falando sobre o primeiro anatomia, fisiologia, cinesiologia, que são elementos que a gente utiliza, né? A parte de ciência, né? Disso, né? Ou seja, o funcionamento do corpo humano, né? Da maneira mais clássica, né? Ou seja, estudar anatomia para nós é importante, estudar cinesiologia, entender biomecânica, porque isso fundamenta uma parte do nosso trabalho, né? Lógico que nós somos muito além do que uma maquininha que reproduz movimento, né? Nós entendemos isso de maneira bem clara, porém isso também influencia a nossa pesquisa. O segundo elemento são aspectos de movimentação natural. A movimentação natural seria que como o nosso corpo foi feito para se movimentar, né? Nós temos uma história aí que também baseia nosso trabalho, que é a antropologia, a biologia, né? Que influencia bastante, mas a movimentação natural é aquela que nossos ancestrais usavam para a sobrevivência deles no dia a dia, né? E que hoje a gente, segundo o Frank Fahrenheit, a gente está num ambiente alienígena, né? A gente luz artificial, plano, né? Nós já estamos, nosso corpo não foi adaptado para isso. Nosso corpo foi adaptado para caminhar, para escalar, subir, descer de coisas, né? Carregar coisas, arremessar coisas. Essa ideia de movimentação natural para nós é bem clara, porque ela produz o que nós chamamos de padrões de movimentos naturais, né? Então é importante lembrar que nosso corpo foi feito para se mover de uma determinada maneira, né? E ao fazer exercícios, a gente tem que respeitar essa movimentação natural e não simplesmente querer fazer um gesto que não tem nada a ver com a nossa história corporal. O terceiro elemento são aspectos de aplicação clínica. As pessoas que procuram movabilities, nem todas elas estão aptas para se mover perfeitamente, né? Ou seja, elas têm um histórico de lesão, elas muitas vezes são sedentárias, né? Então a gente tem que entender a aplicação clínica para cada caso, né? Entender quando ela tem questões de postura, questões de pés, né? Uma lesão anteriores, traumas, tudo isso influencia nessa nova exploração de movimento. A gente não pode esquecer disso, né? E algumas pessoas vêm procurar a gente porque estão machucadas mesmo, né? Porque se lesionaram de alguma maneira, né? Aí a gente tem que olhar o padrão de execução que elas têm, como elas estão fazendo, o que elas estão fazendo, né? Se elas estão adaptadas, né? Porque não existe movimento errado, tá, gente? Existe adaptação errada para aquele movimento, ou seja, eu não estou apto para fazer aquilo, né? Mais do que aquilo está errado, eu estou apto para fazer aquilo. Então, essa aplicação clínica para nós é muito importante entender esses padrões, né, que existem e como consertar ou como ajudar. Eu falo que em todas as aulas tem progressão e regressão, né? Ou seja, e adaptação. O que ele pode fazer, né? O que ele vai fazer e como ele vai fazer. Acho que um aspecto legal da gente conversar um pouco sobre isso é que a aplicação ela também é individual. Então, claro, tem a nossa visão, digamos, enquanto profissionais, olhando as necessidades daquela pessoa e o que ela poderia trabalhar, mas tem o que a pessoa quer trabalhar também. Então, a gente já recebeu demandas bem específicas. Eu quero fazer um handstand. Beleza. Handstand pode ser um exercício bacana, você tem que ter essas e essas valências. Vamos ajudar a construir esse objetivo, que é o que a pessoa quer buscar. Então, a aplicação, ela tem tanto um aspecto profissional, individual, do que aquela pessoa precisa, mas também do que aquela pessoa quer conseguir alcançar. Sim. E acho que isso vem do nome Movability, de desenvolver as habilidades de movimento para o indivíduo. Sim, as aulas, mesmo aulas em grupo, né, que a gente dá com exercício geral, né, ou seja, a gente tem uma proposta para aquela aula, ou para aquele mês, ou para aquela semana, e as pessoas que chegam na aula, elas têm as demandas pessoais dela, né? Ou seja, o que elas precisam e o que elas querem. E a gente sempre explora isso, né? Primeiro, o que ela quer fazer, né? Eu quero fazer tal coisa. E aí, se ela possui as qualidades necessárias, se ela não possui, como criar? Ou seja, como dar condições para aquele aluno ou para aquele cliente fazer o que ele quer fazer. Pouco importa o que né? É uma demanda dele, mas a gente tem que criar mecanismos, ou seja, caminhos para ele chegar lá.
4. A evolução. Nós nos vemos agora e com o nosso dia a dia, nossas mãos, nossas pernas, tal, tudo isso houve um processo de evolução biológico, né, antropológico, né, tanto histórico, né, ou seja, como a gente vem evoluindo com pessoas numa sociedade e também enquanto espécie, né, que são duas coisas distintas, né, cultura e a parte antropológica, o que a gente é. Esse corpo tem uma qualidades específicas, então a gente observar isso, como é que a gente foi evoluindo, a postura bípede, as transições, né? Quais são as formas, né, nossos ancestrais tiveram, quais foram os usos que eles tiveram para essa qualidade, né? O polegar antagonista, como segurar as coisas, né? A habilidade de agarrar e arremessar, a capacidade de luta, a capacidade de dançar, tudo isso influenciou a nossa cultura. E nós observamos dessa forma para ficar claro que tipo de movimento é adequado para o ser humano, né? Que tipo de gesto é o melhor para a gente, né? O que atrapalha nosso gesto, né? O que está interrompendo esse fluxo natural de movimento. Então, observar a nossa história enquanto cultura e enquanto espécie nos dá clareza, né? Para exercer a nossa profissão de especialista de movimento, né? O Daniel Lieberman, o Papa Santo Urbano, vários autores falam dessa ideia de um homem ancestral pré-histórico e a evolução e como isso interfere na sociedade moderna, né? Não só em questão alimentar, mas também postural e tudo mais, né? E tá claro isso para a gente facilita trazer resposta para o nosso cliente, né? Entender um pouco mais isso para ver as lesões, os traumas que causaram aquilo, porque a gente está meio como se fosse um animal em cativeiro, né? A gente por exemplo, tem uma rodinha de se mover, né? Tem um ambiente confinado para se mover, um lugar certo para fazer exercício. Tudo isso traz algumas questões aí negativas e a gente tem que também explorar um pouco mais isso. Então, entender um pouco dessa história, dessa evolução natural é importante para o trabalho. Tem um aspecto que é bacana da gente pensar também, quando a gente olha no aspecto da evolução ao longo da história. Ok, perfeito. Mas tem a evolução, de certa forma, do próprio indivíduo, né? Então, como ele se apresenta durante a sua própria história, né? Então, de criança até a fase adulta. Quais são as demandas que ele teve que trabalhar durante esse período? Porque quando a gente pensa nesses aspectos de evolução, também como o corpo daquela pessoa evoluiu a partir da demanda do ambiente. Sim. Aí nós entramos no quinto ponto do nosso trabalho, que é a aprendizagem e desenvolvimento motor, né? Entender como nós, como crianças, bebês, né, tem esse processo maturacional, né? Ou seja, a gente vai crescendo e vai tendo algumas qualidades. O homem ocidental acredita que isso é garantido para ele, né? Ele simplesmente vai estar deitado, vai andar, vai correr, vai fazer tudo isso está pronto, né? E os aborígenes acreditam que você é aquilo que investem em você, né? Então, assim, se você é mais estimulado, motor, você vai ter uma resposta melhor, você vai ser mais inteligente cognitivamente. A gente sabe disso, né? Crianças que estão estimuladas motor, elas têm uma resposta cognitiva melhor, né? Então, a aprendizagem e o motor, que são duas ciências que a gente utiliza como ferramenta também, elas é claramente isso, explorar e alguns gaps que tem quando a pessoa não teve uma infância com bastante diversidade de exploração, a gente pode trazer isso de volta às vezes, né? A gente pode verificar se algum dos padrões foram perdidos aí por alguma razão, seja ela qual for, e tentar resgatar um pouco esse processo outra vez, né? Então, entender um pouco de aprendizagem, desenvolvimento motor e controle motor talvez seja uma ferramenta muito boa para profissionais de movimento atuarem nos dias de hoje e para nós é claramente importante. Educação somática. A educação somática, ela tem sua história com a educação física, né? Então, pouco a gente sabe, mas até a década de 30 era uma coisa só, principalmente na Alemanha, que é o grande polo de exploração da educação física e da educação somática. Era uma coisa só, foram se dividindo no que a gente conhece hoje como educação física e o que a gente chamamos de educação somática, né? E para nós é muito clara a importância disso, apesar de muitas coisas ainda estarem sendo aos poucos comprovadas cientificamente.
Alguns autores fizeram uma pesquisa muito grande do corpo humano se processa. O Thomas Hanna, que cunhou até o termo somático, né, que é essa ideia de soma, de inteiro, né, e eu acho que o corpo como inteiro tem, eu brinco que a gente é uma bolinha de emoção rodeada por coisas, né, então essa parte emocional, essa parte sensorial, a gente trabalha bastante, né, nós tivemos sortes, né, eu tive uma bastante influência com o Feldenkrais, que é consciência pelo movimento, do Moshe Feldenkrais, que foi um engenheiro que criou um método de educação somática. E a Tatiana trabalhou com eutonia, nós dois tivemos também, claro, isso não quer dizer que essa formação que a gente teve específica, não quer dizer que a gente não explorou outras áreas do movimento, né, da educação somática. Eu sempre fui um curioso de educação somática. E eu acho que isso é muito bom para lidar com traumas, para se mover de uma maneira mais clara, tirar as restrições emocionais, que às vezes a gente tem amnésia sensório-motora, alguns traumas que são emocionais, que eles trazem bloqueios corporais. E entender isso, que tem essa correlação, facilita o trabalho do profissional de movimento, né? Se ele consegue explorar um pouco mais isso, ele vai ficar um melhor profissional, entendendo que existe um outro lado no corpo, né? Que a gente... nós questionamos bastante essa ideia de corpo, mente, emoção, como se fossem blocos separados, que para nós é uma coisa só, né? Então, se é uma coisa só, você tem que trabalhar de maneira integral. Então, trabalhar o conceito de educação somática, essa percepção corporal, essa ideia sensorial é imprescindível para o nosso trabalho. A expressão corporal. Para nós, a expressão corporal, que é arte marcial e dança, tem muita força, né? Que são o ápice do ser humano, né? Quando a gente conta história. Eu estava comentando com a Tatiana que o Nietzsche e o Zorba, o grego, falam da dançar é como se o espírito se encarnasse, né? É como se expressar o espírito do movimento, né? E eu acho que a dança é um lugar legal para a gente explorar, porque ela traz um elemento de leveza, de abertura do corpo, fazer movimentos que não estão pré-programados, né? Você não precisa fazer um gesto específico, você pode explorar as sensações no próprio movimento. E eu acho que isso traz um desenvolvimento para a pessoa muito grande, né? Claro que quando eu falo de dançar, eu não estou falando de balé clássico, nem dança contemporânea, eu estou somente explorando o corpo, o movimento com determinado ritmo, ou uma música acompanhando, para que o seu corpo explore mais as possibilidades dele, com mais leveza maior. Então tem a questão estética aí, né? Estética no sentido clássico, que é percepção sensorial, e não só beleza. E a educação pedagógica? A educação pedagógica, ou modelos pedagógicos, né? Entender como ensinar, né? Porque assim, as pessoas, um bom profissional nem sempre é um bom professor, né? Porque ensinar é uma outra ciência, né? Um outro lugar. Então, um engenheiro não é um professor, né? Professor é professor, é uma qualidade específica, né? Então, os modelos de didática que a gente utiliza são baseados em problema, o processo é mais importante que o resultado. Tem várias explorações de modelos pedagógicos que a gente utiliza na nossa prática que facilitam a aprendizagem e também facilitam o ensinar, né? Quando você vai ensinar alguém, se você tem um modelo a seguir, uma ideia a seguir, fica mais fácil de ensinar. Aí não você não precisa inventar todo o tempo inventando a roda. Claro que esses 8 aspectos eles ampliam-se em outras coisas que a gente acaba também trabalhando, né? Explorando. Mas esses pontos são muito importantes para a gente pensar sempre que a gente vai criar alguma coisa. E aí, gostou dessa conversa de agora? Deixe seu joinha, seu coração, seu comentário. Isso nos ajuda a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E também, se tiver alguma dúvida, pergunta ou até sugestão de tema, pode mandar pra gente. A gente vai ficar muito feliz de poder responder.